Olá, querido, olá, querida de Jesus, muito bem-vindo mais uma vez aqui, né? Para estarmos juntinhos, buscando mais ao nosso Deus, que é fonte de conhecimento, de poder, de sabedoria, né? Buscando do alto a revelação da palavra do Senhor para nós, né? Que grandeza que é poder ter você aqui comigo para estudarmos mais da palavra. Muito bem-vindos. Por favor, curtam, compartilhem, comentem aí se vocês estão gostando dos vídeos. É importante saber, tá? Eu costumo dizer que a intenção de fato é levar um pouco de conteúdo, um pouco de falarmos mesmo, né, da palavra de Deus, porque hoje em dia as pessoas, meus amados, elas falam de tantas coisas, né, e algumas até sem menor importância, podemos dizer assim, e todo mundo curte, todo mundo compartilha, todo mundo, né, e quando nós temos alguém para, quem sabe, tentar levar aí, né, a palavra do Senhor, as outras pessoas parecem que elas não dão a mínima, né, nem sequer para curtir ou para compartilhar com alguém que conhece. Então, tá bem complicado esse mundo hoje, né? Você vê aí que no YouTube, em outras plataformas, existem pessoas, né, que tem muitos e muitos, né, seguidores, mas na verdade esse povo tá atrás de mover, esse povo tá atrás de profecia, esse povo tá atrás de tantas outras coisas, menos de fonte de conhecimento da verdade do nosso Senhor. Esse canal, eu digo que quando eu vejo que 2 pessoas assistiram, eu fico muito feliz de poder compartilhar e de poder aprender junto contigo, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, vamos orar para buscar mais do nosso Deus? Santo, santo, eterno, soberano, amado Deus, Senhor, estamos aqui mais um dia, Pai, buscando de Ti, né? Que és fonte de conhecimento, de sabedoria. Jesus, colocamos agora, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, nos achegamos a Ti. Abre, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos guardar tudo aquilo que for dito aqui, Senhor, porque a Tua palavra, ela é a verdade, e mais, Senhor Jesus, do que aprender, nós devemos praticar aquilo que aprendemos. Então, que possamos colocar em prática, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar, tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Fica, Senhor Jesus, com cada um de nós, que o Senhor alcance vidas através, Senhor, desse estudo, dessa palavra, desse canal, que todos que aqui vierem, Senhor Jesus, recebam a sua parte, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o momento de reflexão de hoje, então, tá no livro de Números, capítulo 36, foi o que o Senhor colocou no meu coração. E o livro de Números, na verdade, amados, ele é o 4º livro da Bíblia, né? Ele vai relatar aí um pouco da história do povo de Israel no trajeto ali, né, do deserto, né, rumo ao quê? A Terra Prometida. Então, na verdade, um pouco, né, do que Moisés realizou, né, nessa travessia ali do deserto, né? Eles estavam, então, os israelitas estavam atravessando o Rio Jordão, né, para entrar na Terra Prometida. Na verdade, existia ali, então, uma preparação, né, o povo para entrar na Terra Prometida. Terra essa que o povo demorou um pouco a chegar, porque foram desobedientes durante o percurso, né? Durante a caminhada. Então, na verdade, eles meio que retrocederam ali e ficaram vagando pelo deserto ali em 40 anos. Então, um primeiro ponto já aqui, né? A questão da desobediência, né? Então, a história, né, de Israel, né, começa ainda no Monte Sinai, né, junto a Moisés, aí um líder, né, que o Senhor separou para guiar o povo, não é verdade? E aí começa então a história do povo de Deus, antecedendo, né, o livro de Números, Levíticos, né, que é o livro da lei. Então termina com regulamento, com advertência. Aí tem muita gente que fala, mas isso aí é Velho Testamento, isso aí não tem tanta importância, ou coisa e tal, né?
Eu digo que não, queridos, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, né? E ela é a verdade, a fonte da verdade. Então, nós precisamos, né, reter conhecimentos, né? E nós precisamos também obedecer, porque vejamos que aqui vai dizer que eles ficaram por um longo período vagando no deserto por consequência da desobediência, né, que eles tiveram lá, né? Só que Deus, ele foi fiel ao seu povo, né? E Números, então, traz, né, essa retratação aí do povo, né? Como figuras, né, como os filhos de Deus ainda neste mundo, que estão também numa jornada, né, rumo a Canaã celestial, porque esse né, pelo menos é o meu objetivo, é ir para o céu, é morar com o Senhor. Então, em Números 36, amados, vai trazer, né, a história das filhas, né, de Zelofeade. Então ele vai começar nos dizendo assim que quem tiver Bíblia pode abrir e vamos acompanhar juntos. Está bem? Diz assim: e chegaram os chefes dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias do filho de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, chefe dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou a meu senhor que por sorte desse essa terra em herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança de nosso irmão Zelofeade se dessem às suas filhas. E casando-se ela com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo a que vieram a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é, o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer os seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um a herança do tribo de seus pais. Até aqui. Então, queridos, nós vemos aqui o relato, né, dos chefes lá, né, dos pais da geração lá de Maqui, de Manassés, que era filho de José, e que eles foram então até Moisés, né, e requerendo de Moisés, né, a herança das filhas de Zelofeade. Então Zelofeade, ele tinha, a Bíblia vai dizer, né, que ele tinha 5 filhas. Se você continuar a leitura lá no 11, ele vai trazer inclusive o nome delas, né? Então ele tinha essas 5 filhas, o pai morreu e essas filhas não teriam direito à herança, porque naquela época a mulher, né, eles tinham essa cultura de que só os homens que adquiriam a herança dos seus pais, né, dos seus antepassados. Então, queridos, aqui o próprio Deus, né, no 5. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Então aqui a decisão não cabia só a Moisés. Aqui eu começo a entender que quem mandou foi o Senhor, porque a Bíblia assim diz: segundo o mandado do Senhor. Então foi o Senhor que mandou, foi o Senhor que ordenou. Então nós precisamos entender que vai existir coisas na minha e na sua vida que ainda que nós não queremos, mas há uma força maior, há um Deus maior, né? Há uma supremacia de alguém que manda e de que
tenhamos filhos, né? Que obedeçam ao quê? A vontade e a soberania do nosso Deus, a vontade do Pai, é simples. Então, queridos, nós começamos a entender aqui com essa história das filhas de Zelofeade. Na verdade, elas estavam dizendo, olha, a gente só está requerendo aquilo que é meu, porque o que é meu é meu. E o que é meu, o outro não vai ficar com o que é meu, né? E aí, Moisés, como um grande líder justo que ele era, ele compreendeu que, na verdade, era justo que elas, né, tomassem, né, retesse aquilo que era delas mesmo, né? E é uma história incrível. Sempre que eu leio, né, eu tiro lições preciosas, porque a Bíblia é assim. Você pode ler uma vez, você vai entender de uma forma, outra vez o Senhor vai trazer mais uma revelação ali, né? E é assim mesmo, né? Que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. Então aqui eu começo a entender de que ela estava lutando por aquilo que ela, né? Que era delas de fato, né? E ali elas tomaram posse. Só que é interessante, porque foi na verdade uma situação que o Moisés ele adquiria, né? Essa fonte de saber, né? Que na verdade aqui, ó, se a gente for no versículo 13, estes são os mandamentos e o juízo que mandou o Senhor através de Moisés. Então quem mandou? O Senhor. Existem coisas que o próprio Deus quer para nossa vida, né? Então, eles estavam aprendendo ali com Moisés, nesse percurso do Jordão, aprendendo os mandamentos, aprendendo os ensinos, mas todavia a decisão não dependia de Moisés, foi o próprio Deus que deu ali, né, aquela ideia para Moisés e ali abrindo, né, o entendimento de Moisés quanto a essas questões, porque era algo que não se via. Então, eu entendo aqui que Moisés consultou o Senhor. E o nosso Deus, ele é justo. Olha a importância de nós consultarmos a Deus para tudo aquilo que a gente quer, né? A exemplo aqui, tá falando de casamento, tá falando de herança, né? E a herança deles, na verdade, eles queriam, né, que permanecessem ali com o povo que amava Deus, que servia a Deus, com a própria família. Para quê? Para que ninguém tocasse, para que ninguém diminuísse. E aí eles vão dizer que até mesmo no ano de jubileu, né, dos filhos de Israel, a herança seria o quê? Acrescentada a herança da tribo daqueles que se casarem. Esse ano de jubileu era de 50 anos, né? E então, assim, lendo esses livros da Bíblia, tipo Êxodo, Levítico, Deuteronômio, a gente aprende muito, o Senhor revela muitas coisas através do discurso de Moisés, através digamos assim, das atitudes que eles tomavam, né? E aqui mais uma vez, o Senhor ele traz à tona isso, né? De que devemos consultar ao nosso Deus, tudo aquilo que ele quer para nós, né? Por exemplo, pros que estão solteiros. Senhor, eu tô a fim de fulano, gosto dessa pessoa, mas será que é isso que o Senhor quer pra mim, né? Então, o Senhor ele usa de várias formas para falar conosco. Ele fala conosco através da oração, ele fala conosco através da palavra, ele fala conosco através do louvor. Ele usa, né, a boca de alguns servos. É claro que nós não devemos receber, né, algo tão importante de qualquer pessoa, né? É sempre importante a gente testificar se aquilo de fato está vindo, né, dos céus, está vindo de Deus, porque hoje em dia, meu querido, tá bem complicado essa questão de profecias, né? Então, mas não vamos entrar nessa parte agora, porque esse relato das filhas de Zelofeade, né, que eram essas 5 moças que se casaram com os primos e que, na verdade, elas queriam aquilo que já era dela, né? E o Senhor queria, né, que Moisés intervisse naquela situação para que elas obtessem vitória, mas também
eu consigo detectar aqui que eles foram extremamente inteligentes, porque eles deram ouvidos ao que Moisés, né, falou para eles, né? Por quê? Na verdade, Moisés, ele conduziu a situação, mas era algo que o próprio Deus queria para a vida delas. E por obedecerem, com certeza, elas colheram então frutos de alegria, de acertos em sua vida, né? E a Bíblia, ela vai relatar então que elas se casaram, né? Com os filhos dos tios e obtiveram aquilo, né? Que era deles por direito. E é tão importante isso, a parte do ouvir e a parte de sempre que for tomarmos decisão, nós nos achegarmos e consultarmos ao Senhor. Porque às vezes a gente toma algumas atitudes, né? Algumas decisões precipitadas e que lá na frente pode nos trazer, assim, consequências severas, danos, ruínas, sabe? É esse sentido que eu quero falar. E aí, eu acho bem interessante quando ele diz assim, olha, vocês vão casar com quem vocês quiserem, vocês podem escolher, desde que seja da tribo de seu pai, né? Seja da mesma tribo, seja do mesmo clã. Então aqui eles estão dando um adendo, né? Que era essa situação, mas que era necessário permanecer ali, né? A herança que eles não queriam que passasse de tribo em tribo. Não, eles queriam que fossem de fato para aquele pessoal ali, para o povo de Deus. Daí me leva também a entender que nós devemos nos casar com alguém que tenha o mesmo amor pelo nosso Deus, com alguém que tenha a mesma visão, o mesmo objetivo, com alguém que tenha temor a Deus, que ame a Deus e que saiba, assim, consequentemente, te amar também, né? Isso eu falo para os jovenzinhos, né? Porque muita gente aí em busca, né? Do varão, da varoa. Então, a gente começa, né? A buscar no Senhor, né? Assim. Então, às vezes as pessoas, né? Tô aguardando. Ótimo, aguarda mesmo. Mas consulta aquele que sabe de todas as coisas. Para depois não se tornar em arrependimento, sabe? Porque o Senhor, Ele quer nos fazer felizes, mas se tomarmos, né, decisões precipitadas e se colocarmos o nosso braço, a gente vai ver que não dá certo, né? Então nós devemos sempre seguir e consultar ao Senhor, né, em todas as coisas, porque tem que ouvir, né, aqueles que amam e servem a Deus. Por que eu digo isso? Porque na Bíblia nós vamos ter aí relatos, por exemplo, de pessoas que não deram ouvido daquilo que Deus queria para a vida delas e que acabaram se arruinando de certa forma, né? A exemplo, nós temos Sansão com Dalila, né? Então, Sansão, na verdade, por fim, virou chacota para os próprios inimigos de diversão, né? Ele nem sabia, queridos, que o Espírito de Deus já o havia abandonado. Então, assim, olha o cuidado que nós devemos ter de com quem que a gente se mistura, com quem que a gente anda, com quem que a gente se relaciona, né? Aí vamos ter também o rei Acabe, que se casou lá com a Jezabel, né? Que é até uma ofensa você falar, né? O espírito da Jezabel. Por quê? Porque existem pessoas extremamente ruins, né? E que desvirtuam outras, né? Então, nós temos também, né? Então, Sansão, Acabe, nós temos o rei Asa, que por um certo momento, se vocês lerem a história do rei Asa, lá em 2 Crônicas 14, a partir do 14, ele vai trazer, né? Essa história do rei Asa ou Asaf. E eu acho muito legal a história dele, porque ele é um homem, queridos, que durante o tempo que ele reinou, a paz reinou durante 10 anos. Ele era o rei de Judá, né? Ele era bisneto de Absalão, portanto ele era descendente direto do rei Davi. E esse homem, a Bíblia vai dizer que ele andava segundo, né,
as ordens do Senhor, ele sempre consultava ali, né, o que era para ser feito. Mas por um certo momento, ele se desviou. Desviou a atenção, desviou o foco e começou a fazer alianças que não agradavam a Deus, porque na verdade ele colocou o homem. Se no momento ele colocou Deus e ele teve, por exemplo, vitória, né, contra os etíopes, era mais de 1 milhão de soldados, enfim, é muito legal a história deles. Eu aconselho vocês a lerem, tá lá em 2 Crônicas 14, 15, 16, e a Bíblia diz que o Senhor concedia a vitória a ele, o Senhor era com ele foi um homem íntegro. É tanto que ele quis destituir a própria mãe, porque a mãe tinha levantado um altar lá para adorar um outro Deus, né? Então, olha a importância de fazer o que é certo e reto. Mas não é porque nós fazemos certo e reto que em determinados momentos ou situações a gente não está sujeito a errar. Daí a importância, porque foi exatamente isso que aconteceu aqui com o rei Asa. Ele começou bem, a paz reinou durante 10 anos, ele foi próspero, ele teve ali, né, inúmeras vitórias. Porém, depois de um certo tempo, eu acho que ele meio que temeu, né, o povo da Síria, os assírios. E aí ele foi lá fazer aliança, né, com Ben-Hadad. E foi aí onde deu ruim. Porque o profeta, ele começou a dizer, né, por que você foi fazer aliança com quem não era para fazer? Porque você fez isso, a ira do Senhor irá cair sobre ti. E ali, queridos, a Bíblia vai dizer que ele fica doente, né, dos pés. Historiadores vão falar, né, que por conta de uma gangrena, enfim. E ele, em vez de se voltar para o Senhor, diz que ele só ficou naquela questão assim de ser curado por médicos. Então eu entendo que o rei Asa, né, ele se afastou daquilo que Deus queria. E aí você sabe o que ele começou a fazer? Quando o profeta, que ele ia consultar algo e que via que não era assim de acordo com o que ele queria ouvir, ele começou a oprimir o povo de Deus e ele começou a querer jogar os profetas nas prisões, né, no calabouço. Então, Deus, ele cobra. Eu não sei porquê, mas Deus, ele tá trazendo para essa visão, no sentido de que nós devemos, né, sempre consultar a Deus, ter a consciência de que o que é meu, o que é teu, certo? Mas nós devemos consultar ao nosso Deus quanto às nossas escolhas, quanto a nossos projetos, quanto aos nossos sonhos, porque mais importante do que os meus sonhos são os sonhos de que Deus tem para mim, porque eles sim são melhores, maiores, né? E existem coisas na minha e na sua vida que o próprio Deus quer que se realize, porque Ele sabe o que é bom para nós, né? Daí a importância de sempre nós estarmos atentos, né? Para fazer de acordo com o que Deus ordena, para fazer de acordo com a vontade divina. Eu acho que esse que é o ponto, porque não é minha vontade, não é tua vontade, mas o que Deus está direcionando? Se isso aqui não tá tão legal, o que eu posso fazer para talvez melhorar? Mas também o que Deus está me mostrando, né? Então acho que é super importante, é válido essa reflexão de estarmos aí atentos para aquilo que Deus quer de fato na nossa vida. Eu aprendo muito, queridos, com essas histórias da Bíblia, né? E Deus, ele traz essas revelações, né? Tipo, não vai dar um de Acabe, não vai dar uma aí do rei Asa, de querer ir pela própria força do próprio braço, não vai querer dar um de Sansão, né? E ser desobediente aos pais e principalmente a Deus, né? Não vai dar um de, eu sou espertão, eu vou fazer o que eu quero e pronto, acabou. Não, porque o dano, a ruína, as consequências, elas estão aí, né? E as consequências nada mais é do que o fruto das nossas escolhas, vamos dizer assim. Então, nós devemos estar atentos. Eu acho que essa aqui é o ponto-chave. Atenção, esteja atento,
né? Porque ao que estamos, né, planejando, ao que estamos de fato plantando para colhermos coisas boas, né? A gente sempre ouve, né, que a árvore que dá fruto ganha pedrada, e é verdade. Então, a gente que tem que ter, né, pedir a Deus primeiramente, né, essa resiliência, essa perseverança, essa força que vem do alto, porque de mim mesmo eu nada sei, eu nada posso. A Bíblia diz assim, né, meus amados, sem mim nada podeis fazer. É Jesus falando. Olha, você pode até tentar, mas sem mim nada podeis fazer. Coloca Deus na frente, né? Esteja atento àquilo, né? À vontade divina. Não é difícil entender, porque como eu disse, o Senhor ele vai mostrando, ele vai direcionando. A gente às vezes só não sabe o tempo que as coisas ocorrem ou que vão ocorrer, porque aí é Deus, né? O próprio Deus, né? Sabe. Mas de alguma forma o Senhor ele coloca no nosso coração o que é certo, o que é bom, o que é melhor para nós, né? Então que venhamos sempre estar, né, focados nisso. Que não seja feita a minha vontade, não, mas a exemplo de Jesus lá, falando com o Pai, né? Todavia, que seja feita a tua vontade, Senhor, para a minha vida. Ah, mas eu não sei como isso vai se desenrolar. Não importa, se Deus quer para mim, para você, é o que vai acontecer no final, entende? Então, é por isso que nós devemos estar voltados para o nosso Deus, para perseverar, para ter força, né? Para estarmos preparados para aquilo que Deus quer de fato para nós. Então, é isso, tá? Que o Senhor venha nos abençoar e que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê aí um dia lindo, cheio de amor, cheio, né, de zelo e de cuidados do nosso grande Pai. Ele sim sabe o que é melhor para nós, hein? Estejamos ligados no céu. Tchau!